Irmãos, irmãs, irmão, irmã, você que nos acompanha pelo nosso canal, na internet, é, poderíamos dar como título a essa conversa do padre, os mortos, entre aspas, os mortos da minha felicidade. Talvez um pouco estranho, lá pelo final pretendo tirar a estranheza dessa palavra. Os mortos da minha felicidade. Quando se é pastor, quando as relações com os outros são movidas pela gratuidade, ou seja, quando quero unicamente o bem do outro, assim sou um pastor. Quando se é um ladrão, um assaltante, quando aquilo que leva à relação é o interesse, ou seja, quando eu busco principalmente no outro o meu próprio benefício. E como se pode deixar de ser um ladrão para ser um pastor? É atravessando a porta que é Cristo. Somente passando pela vida de Cristo é que nós vamos ser salvos da tentação de viver como se o mundo inteiro estivesse ao nosso serviço. A este passar, esse transitar pela porta, se chama cristificação. São Paulo explicou muito bem quando disse na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Do interesse particular e mesquinho até a gratuidade vai uma grande distância, que só pode ser percorrida se Cristo se tornar a ponte, a porta que nos permite atravessar. Aqui está a síntese de toda a dimensão espiritual densa do Evangelho deste domingo. Passar pelo Cristo que é a porta. Acho até que eu poderia parar a homilia por aqui. Tudo já foi dito daquilo que o Evangelho nos inspira e ensina. Mas, se eu parasse por aqui, não seria eu, né? Então vamos continuar um pouco mais a conversa, mas não terá novidades. Vamos apenas apresentar duas variações disso que nós acabamos de falar. A primeira variação: quem sou eu para os grandes mercados? Para o supermercado, para o hipermercado? Sou um possível comprador. E isso é muito interessante, mesmo que a gente já saiba. Alguns mercados não estão interessados na minha biografia, na minha história, na história da minha vida, de onde eu vim, quais são as minhas frustrações, quais são as minhas feridas. Pois não interessa a esses mercados a minha pessoa, interessa a eles o meu dinheiro. Quem sou eu para um partido político? Um possível eleitor? Especialmente nos nossos dias, com o uso da pesquisa, da opinião pública, os partidos fazem uma leitura de como se comportam as pessoas que votam, como os cidadãos se comportam, o que eles esperam, o que eles querem. Daí, os partidos ajustam o seu discurso, políticos ajustam o seu discurso àquilo que as pessoas querem ouvir. Eu nem penso isso, mas como a pesquisa disse que as pessoas querem ouvir isso, eu vou dizer isso. Outra coisa interessante, pensava há algum tempo, quando vou trazer aqui para Presidente Prudente, mas sem pôr nenhum nome, enfim, não faz sentido, né? Cabe em todos. Durante a campanha eleitoral, eu vou resolver esse problema, vai ali, filma aquele lugar e vou resolver esse problema, resolver esse problema. Aí depois que já está no lugar, né, já está eleito, esse problema não tem solução, já está aí há tantos anos, não tem possibilidade, não tem verbas, não tem nada. Quer dizer, só descobriu depois de eleito que não tinha saída ou dinheiro? Só para mostrar como que a gente pode ser conduzido de um modo negativo. Estão dispostos a fazer
a dizer o que a maioria quer ouvir, mas não tanto a verdade, né? Pois eles querem melhores resultados nas urnas. O interesse não parece ser as pessoas, o interesse é o voto, seu voto. Poderíamos também dar mais exemplos e todos apontariam a algo que me parece muito importante. Vai uma pergunta filosófica aqui na homilia hoje. O ser humano é um meio ou o ser humano é um fim? A vida humana, a pessoa, é um meio ou ela é... O ser humano é um meio para conseguir outras coisas, como por exemplo riqueza ou poder, ou o ser humano jamais deveria ser tratado como um meio porque ele é um fim em si mesmo? O bom de quem acompanha em casa e não está sozinho é que pode ficar respondendo e conversando aí com quem está com você, né? Uma das grandes doenças do nosso tempo é a mentalidade instrumental. Não sei se você já ouviu falar dela. Que consiste em usar tudo e todos. As coisas são valorizadas apenas por sua função ou pelo uso que podemos lhes dar. A principal questão de nossos dias seria: para que serve isso? Se não tiver serventia, não vale nada. É inútil. Essa mentalidade instrumental consiste em reduzir tudo a um meio para conseguir determinados fins. Não é à toa que não se investe tanto na educação. Não é à toa que não se investe tanto em filosofia ou sociologia nas escolas. Por comunismo ou petismo, não. É porque quanto menos gente pensando, melhor para quem tem o poder na mão. Ou será que eles acham que quem pensa não descobre qual é a maldade por trás? Isso pode ter certa legitimidade quando nós nos referimos às coisas, mas tal mentalidade se torna muito perigosa quando nós falamos das pessoas. Se o ser humano é transformado em meio para conseguir outros fins, por mais elevados que esses fins sejam, nós iniciamos o declínio da sociedade. As pessoas não valem pelo que elas são, mas pelo que elas fazem. De fato, uma das formas mais eficazes de ferir as pessoas é tratá-las como um meio. Como dói a gente escutar alguém dizer assim: puxa, padre, eu me senti tão usada pelo fulano, tão usada pelo cicrano. E quem, né? Nós gosta de ser usado, usada, abusado, abusada. Essa é uma ferida profunda e que vai demorar para cicatrizar quando alguém se sente usado. Infelizmente, a história da humanidade é um testemunho eloquente da redução do ser humano a um meio. Não nos esqueçamos dos muitos séculos em que o fenômeno da escravidão era visto com naturalidade, até mesmo na igreja, quando homens e mulheres eram reduzidos a mulas de carga para que outros vivessem melhor. Mas ainda hoje, o comércio de escravos brancos, por exemplo, nos revela o horror de comprar e vender seres humanos. Eu não me lembro o nome, nem pesquisei, mas não faz tanto tempo assim, passou uma novela que falava de tráfico humano, né? Tinha uma novela de horário nobre, né? Como que era o nome da novela? Ainda bem que ninguém assiste. Mas tinha essa novela que tratava disso. Tem gente que ainda é vendida. Esses muitos que querem tentar a vida lá na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Quando uma mulher ou um homem é levado à prostituição, é profanada, justamente porque se torna um mero objeto de prazer graças a certas formas de violência. Frente a essa mentalidade instrumental, irmão e irmã, que corre o risco de estar em todos nós, de uma ou de outra forma, o padre pode usar as pessoas, ainda que seja para melhorar a igreja. Está usando a ideia. Vamos ficar muito amargos hoje, né? Porque domingo não pode ser um dia de amargura. O Evangelho pretende nos abrir a uma outra forma de compreensão das coisas.
nos oferecendo uma espécie de vacina. A figura usada é a do pastor. Para Jesus, cada um de nós é um fim em si mesmo. Eu valho por aquilo que eu sou, e não importa o que eu sou. E Jesus diz de modo poético: o bom pastor conhece as ovelhas e chama cada uma delas por seu nome. Não sei se você percebe, mas essa linguagem poética para expressar que Jesus, e em Jesus nós nos tornamos alguém digno. Dignidade é outra forma de dizer que nós somos um fim, nunca um meio. E o Evangelho nos desafia a mudar a mentalidade instrumental para uma mentalidade muito diferente, baseada na compaixão. Uma mentalidade compassiva com o outro. A segunda variação da conversa minha hoje, no relato bíblico, aparece outra figura além do pastor. Lembra qual? Diz Jesus: eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus nos diz que quem vai às ovelhas, ou seja, quem vai às pessoas através dele, que é a porta, seguirá o caminho certo, porque ele tomará cada pessoa com uma dignidade inegociável. Eu sei que assusta e desagrada um pouco quando a gente diz que o Senhor ama por igual a todas as pessoas. Ama aquele que matou, como ama aquele que morreu. Gente que se considera certo, correto, justo, dá uma amargadinha assim na boca, né? Dá uma travadinha, porque a gente acha que merece amor quem é bom, no critério que a gente tem. Ainda bem que Deus não nos trata dessa forma. Mas ai daqueles que desviam e não entram por aquele que é a porta. Esses são bandidos e assaltantes, diz o Evangelho. Bandidos e assaltantes do quê? Da nossa dignidade, do que nos torna verdadeiramente valiosos aos olhos de Deus e também aos olhos dos outros. Um valor que não deve ser confundido com o preço. A gente já deve ter ouvido essa frase, né? Tem gente que tem preço e tem gente que tem valor. Valor é mais que preço. Tem gente que vende a consciência, vende um voto. Mas que valor tem essa pessoa? Repito, um valor que não deve ser confundido com o preço, mas com uma realidade mais profunda e definitiva. A proposta, disso que estou lhes dizendo, volta ao tema anterior. Quanto de mentalidade utilitarista existe em mim? Quanto de mentalidade utilitarista existe em você? Outra frase que cabe aqui é aquela, né? Nós precisaríamos reaprender a amar as pessoas e usar as coisas. Porque a gente subverteu um pouco, né? Ama as coisas e usa as pessoas. Observe, não teríamos que ir buscar muito longe, pensando nos poderosos, nos políticos, enfim, nas outras pessoas. Não. Seria suficiente a gente olhar para os relacionamentos mais íntimos que a gente tem, esses, das nossas amizades, na nossa casa, com quem convivemos. Pois nem mesmo esses relacionamentos estão livres de se tornarem meios, mesmo que seja para a busca de sua própria felicidade. Sem querer causar confusão em casa, né? Mas tem aquele jeitinho assim, né, que o filho tem quando ele quer conseguir tal coisa do pai ou da mãe, né? Instrumentaliza a situação, né? Ele, ele, ele dá um beijo, é o beijo, pelo amor, ou porque está querendo outra coisa. Você ouviu corretamente. O outro não existe para curar a sua ferida. O outro não existe para impedir que você se sinta sozinho. O outro não existe para ouvir a sua história 1000 vezes, pois o outro é outro. Vamos pensar sobre isso. Nem mesmo para a sua felicidade, o outro pode se tornar um meio. Veja aquela frase horrorosa que tem por aí, né? Se você já disse, não fica bravo com o padre, né? É, seria da minha vida sem você.
Quando você diz, você está amarrando o outro a você. Outra frase horrorosa. Poética, bonita, a gente pode falar dela mil dias. Mas é horrorosa. E você é eternamente responsável por quem cativa. Mas deixa para outro dia. Nem mesmo para a sua felicidade o outro pode se tornar um meio. Porque isso significa que você fará essa outra pessoa infeliz para você se sentir bem. Terminando. Eu não me recordo quem canta ou quem compôs. Uso uma referência de um sacerdote jesuíta. E numa das canções pede perdão. Agora vamos lá, o título da conversa, né? Numa de suas músicas, ele pede perdão pelos mortos de sua felicidade. Quanta gente a gente, entre aspas, né, matou para a gente ser feliz. A gente sufocou para a gente estar bem. A gente usou para a gente estar bem. Não é estranho quando a gente diz, né, sobretudo para os casais, que o segredo seria fazer o outro feliz. Não é comprar felicidade, é dar ao outro. Assim, também diz o Evangelho: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Por esse motivo, na escassez de abraços e beijos, na qual essa pandemia nos pôs a todos, seria interessante meditar se temos ido ao esposo, à esposa, aos filhos, aos irmãos, aos amigos, pela porta que é Cristo, ou se nós temos buscado falsas entradas que nos faziam bandidos e assaltantes da sua dignidade. Um abraço pode ser o movimento pelo qual eu abro espaço para o outro na minha vida, ou pode ser uma prisão. E roubando a sua liberdade, converto o outro num preso da minha felicidade, como eu ilustrei há pouco. Espero que o bom pastor cure o nosso olhar. Que o bom pastor nos ofereça uma maneira de nos relacionarmos com os outros por compaixão, por ternura, e que seja capaz de expor tudo que em nós é utilitarismo e instrumentalização dos outros. O bom pastor não nos usa para nada. O bom pastor nem nos permite que outros também para algo. Nós valemos pelo que somos. Nós valemos muito mais que os lírios dos campos, muito mais que os pássaros do céu. Nós valemos o sangue de Jesus, o amor de Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.